Quando em trevas te sentes perdido, não há luz no caminho a seguir, pensas em desistir, tão difícil encontrar salvação. Quando oro sem ter esperança e tão longe parece o perdão, mesmo sem merecer, sempre haverá salvação. Salvação, nova vida final, livre de todo mal. Ele prometeu salvação. Todo aquele que crê vai para sempre viver. Só confia no Senhor, que prometeu salvação. Fale para esse mundo perdido e a toda a língua e nação. Não irei temer, pois meu Pai me deu salvação. Mesmo que os meus olhos fecharem e a vida aqui acabar, Deus vai te levantar, concedendo-lhe a salvação. Salvação, nova vida final, livre de todo mal. Ele prometeu salvação. Todo aquele que crê vai para sempre viver. só confia no Senhor, que prometeu salvação. O mal findará, dor já não haverá, a lágrima secará. Quando a luta acabar, morte não haverá, e a paz irá reinar. Salvação, Nova vida final, livre de todo mal, Ele prometeu salvação. nova vida final, livre de todo mal. Ele prometeu salvação. Todo aquele que crê vai para sempre viver. Só confia no Senhor, Que prometeu salvação. Nova vida final, livre de todo mal. Ele prometeu salvação. Todo aquele que crê vai para sempre viver. Só confia no Senhor, que prometeu salvação. Sim, Ele nos deu salvação. Um feliz sábado para você. Que bom estar com você aqui nesse nosso último encontro dessa série Cristianismo Radical. Eu espero que você tenha sido abençoado pela palavra de Deus ao longo dessa semana, quando nós estudamos juntos o que a Bíblia tem a dizer por nós, ou para nós. E eu deixei para esse nosso último encontro aquilo que eu considero que é talvez a maior promessa que nós temos na Bíblia, sem dúvida a maior promessa que nós temos na Bíblia, que é a promessa da volta de Jesus. Se há alguma coisa que é radical ao cristianismo, que está na raiz do cristianismo, é a esperança na segunda vinda de Cristo. Eu já falei sobre ela para você lá no nosso primeiro encontro, no sábado passado, quando nós vimos que a definição de fé de Hebreus 11 tinha tudo a ver com a certeza da volta de Jesus. E nós temos aqui na Bíblia mais de 2.000 referências diretas ou indiretas à volta de Jesus. Esse é um assunto
que, segundo o livro de Judas, a carta de Judas, o grande patriarca Enoque já tratava lá antes do dilúvio. Nós temos na Bíblia várias promessas da volta de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Se o teu cristianismo não tem como meta final, como a grande meta, a volta de Jesus, então há alguma coisa errada com o teu cristianismo. Se nós não cremos na volta de Jesus, se essa promessa, se essa certeza não nos impulsiona em direção à fé, então o que nós estamos fazendo aqui? O próprio apóstolo Paulo disse: a nossa certeza, se a nossa esperança se resume a esse planeta, então nós somos o mais triste dos homens. Nós não podemos simplesmente colocar a nossa fé toda nesse planeta. É lógico que a gente pode e deve trabalhar, que a gente pode e deve estudar, fazer planos, ter sonhos, mas a nossa grande esperança é um dia se encontrar com Jesus nas nuvens dos céus, morar com Ele os 1000 anos no céu e depois a eternidade na nova terra. A promessa da volta de Jesus foi feita há mais ou menos 2000 anos pelo próprio Cristo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João, no capítulo 14, dos versículos 1 ao 3. Talvez você saiba decorado esse versículo, né? Ou esses versículos. Eles dizem o seguinte: não se turbe o vosso coração, são palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Mas quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa promessa foi feita mais ou menos no ano 31. Jesus estava acabando o seu ministério aqui na terra, ele estava avisando os seus discípulos que estaria voltando para o céu, e o coração dos discípulos estava turbado, estava em turbulência. E sabe qual foi a promessa que Jesus usou para acalmar o coração dos discípulos? A volta de Jesus. Veja, eu acho isso muito bonito, porque quando Jesus quis acalmar o coração, a tempestade no coração dos discípulos, ele não usou outro tema da fé, que ele poderia ter muito bem usado. Ele usou a promessa da volta de Jesus. E querido, deixa eu te falar uma coisa. Se a volta de Jesus, se a promessa da volta de Jesus não acalma o teu coração, não acalenta a tua alma, talvez você não esteja tão ligado com Cristo assim. Porque todas as pessoas que amam a Jesus de verdade, quando ouvem a promessa de que Ele vai voltar, têm o seu coração aquecido e acalmado por essa promessa. Mas como eu te disse, a promessa foi feita há praticamente 2000 anos. E já tem muito tempo que essa promessa foi feita e ainda não se cumpriu. E muitas pessoas já têm um sentimento no seu coração, dizendo: bem, essa promessa está demorando a ser cumprida. Veja, Jesus está demorando a voltar. E eu não sei se você já ouviu alguém falando isso: Jesus está demorando a voltar. Talvez você já tenha pensado nisso. Quem sabe você já tenha dito isso. Você acha que Jesus está demorando? Calma. Isso não faz de você a pior pessoa do mundo. Esse é um sentimento até compreensível para os seres humanos, mas ele precisa ser administrado a partir da Bíblia. E eu quero estudar com você, a partir de agora, um trecho da Bíblia em que o apóstolo Pedro trata exatamente dessa questão da demora. O apóstolo Pedro escreveu suas 2 cartas por volta do ano 67. Ou seja, pouco mais de 30 anos depois que Jesus tinha feito aquela promessa em João 14, já tinha gente dizendo que ele estava demorando a voltar. E para resolver esse problema, Pedro escreveu sua carta. Se você tem uma Bíblia aí, por favor, abra na 2ª carta de Pedro, no capítulo 3.
Porque aqui nesse capítulo, Pedro vai nos ajudar a lidar de maneira correta com essa questão da demora ou da aparente demora da volta de Jesus. 2 Pedro, a partir do capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler juntos? Eu quero ler agora do versículo 1 ao versículo 4. Leia comigo. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Versículo 4. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pedro começa essa sua explicação a respeito da volta de Jesus, tentando enfatizar a importância desse tema. E ele começa dizendo aqui para os seus ouvintes, para os seus leitores, o seguinte: olha, eu quero escrever para vocês para relembrar coisas que vocês já conhecem, para relembrar coisas que os profetas falaram para vocês e para relembrar coisas que o próprio Senhor Jesus falou. E, logicamente, o tema dessa conversa, dessa carta que Pedro está enviando, é a segunda vinda de Cristo. Ou seja, Pedro está dizendo: olha, vocês precisam confiar naquilo que foi falado. Vocês precisam confiar no que os profetas disseram, no que Jesus ensinou. E o nosso Senhor Jesus nos disse que voltaria. Agora, já faz 2000 anos praticamente. Por que ele não voltou ainda? O que está acontecendo? E Pedro vai tratar desse assunto, mas antes de entrar propriamente dito no que a gente pode fazer com esse nosso sentimento de demora, ele diz que nos últimos dias viriam pessoas que estariam escarnecendo da promessa da volta de Jesus. Veja, quando a gente lê aqui Pedro dizendo que essas pessoas escarneceriam da volta de Jesus, parece que nós estamos lendo o jornal de ontem, não é? Porque essa é uma situação extremamente atual. Mais uma prova de que nós estamos vivendo nos últimos dias. Pedro disse que essas pessoas viriam zombando da promessa da volta de Jesus e dizendo: onde está? O que houve com a promessa? Cadê o Jesus que iria voltar? Eu não sei se já zombaram da sua fé, seja na volta de Jesus ou em qualquer outra promessa da Bíblia. Mas se já zombaram da sua fé de maneira específica aqui na volta de Jesus, eu quero te aconselhar a não ficar triste da próxima vez. Talvez você se entristeceu quando alguém olhou para você e disse: Jesus vai voltar? Você ainda crê nisso? Mas não se entristeça da próxima vez, sabe por quê? Porque quando alguém zomba da sua fé na volta de Jesus, é uma profecia se cumprindo diante dos seus olhos. Pedro falou: nos últimos dias viriam pessoas zombando da promessa na volta de Jesus. E agora, todas as vezes que eu vejo um ímpio, pessoas aqui que seguem segundo as suas próprias paixões, como diz o texto, zombando da volta de Jesus, eu me alegro, porque eu gosto de ver profecias se cumprindo diante dos meus olhos. E quando alguém zomba da nossa fé, é uma promessa, uma profecia se cumprindo na nossa vida. Mas esses zombadores, segundo Pedro, eles viriam dizendo uma frase ou uma expressão. Eles diziam assim: onde é que está a vinda de Jesus? Onde é que está a promessa da volta? Porque desde o princípio tudo continua como foi criado. As palavras aqui pois tudo continua como desde o princípio da criação. E veja como esses homens zombadores
são realmente guiados pelas suas paixões. Porque quem não tem um olhar espiritual não consegue perceber as coisas espirituais. Esses homens têm o seu olhar a partir da carne. E porque eles são guiados pela carne, eles não conseguem perceber que as coisas não estão iguais ao que foi criado. O mundo está muito pior a cada dia. E cada dia que passa, em vez de melhorar, esse mundo piora. Mas como esses zombadores são guiados pelas suas próprias paixões, eles não conseguem perceber que a moral desse mundo está se degradando. O mundo está apodrecendo moralmente e você não precisa ir muito longe para perceber isso. Basta ligar a sua TV em um telejornal e você vai perceber que esse mundo está moralmente podre. E quanto mais o tempo passa, mais podre esse mundo vai ficando. Só que os zombadores não percebem isso. Os zombadores acham que tudo está igual, porque eles não têm um olhar espiritual. Mas depois que Pedro diz como é que seriam esses homens seguidos ou guiados pela carne, ele então entra no tema propriamente dito do que ele quer ensinar aqui. Ele quer ensinar para os seus leitores e, logicamente, pelo Espírito Santo, ele ensinava para a gente também como é que a gente deve ter certeza, ou como é que a gente pode ter certeza que Jesus vai voltar. E como é que a gente lida com a demora. Então eu quero ler agora um segundo trecho desse nosso texto bíblico aqui. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra em 2 Pedro, nós estamos aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, mas agora a partir do versículo 5, ele diz assim: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Versículo 8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está nos dizendo aqui é que para que a gente tenha certeza de que a promessa futura da volta de Jesus vai acontecer, nós precisamos olhar para o passado, para as coisas que Deus já fez. E Pedro cita aqui 2 eventos do passado, a criação e o dilúvio. Pedro olha para o Antigo Testamento e ele vê Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 6. Deus criando e Deus destruindo. E o que Pedro está nos dizendo é: você precisa crer no que Deus já fez, para que você possa crer no que Ele fará. Ou seja, a nossa crença no Gênesis nos dá a certeza de que o Apocalipse se cumprirá. E aqui, queridos, há uma teologia muito bonita, sabe por quê? Porque o que Pedro está nos dizendo é que o Deus que criou e destruiu, um dia vai destruir e recriar. Que lindo isso, não é? Pedro está dizendo: confie no Deus que criou e que destruiu no dilúvio. Porque agora, na ordem inversa, Ele vai destruir com fogo e recriar tudo perfeito. E aí, queridos, a gente entende por que o inimigo de Deus, o diabo, Satanás, tenta destruir tanto a nossa crença no Gênesis. E é só você dar um passeio aí pelos livros de filosofia secular, pelas universidades por aí, e você vai perceber o quanto o livro de Gênesis é questionado.
E tem uma coisa mais triste do que isso. O livro de Gênesis tem sido questionado dentro do cristianismo. Essa é uma artimanha do inimigo de Deus, porque ele sabe que se ele destrói a confiança de um cristão na criação e no dilúvio, ele automaticamente destruirá a confiança de Deus na volta de Jesus. E Pedro está dizendo que olha para o passado e confia no que Deus fez. E é essa confiança no que Deus fez que te ajudará a ter confiança no que Ele fará. E aí depois que ele nos mostra a razão pela qual nós podemos crer na volta de Jesus, ter a certeza de que ele sim vai voltar, como ele prometeu tantas vezes na Bíblia. Depois que Pedro diz assim, olha, o mesmo Deus de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 6 é o Deus de Mateus capítulo 24, 25 e Lucas 21. Depois que ele diz que o Deus que criou e destruiu é o Deus que vai destruir e recriar, ele diz assim, agora eu vou te falar dessa questão da demora. É bonito nessa construção do texto bíblico? Sabe por quê? Porque Pedro nos dá toda a base para que a gente creia no futuro. Mas agora ele vai começar a tratar daquele assunto que é tão doloroso para alguns, a demora. E Pedro diz assim, queridos, vocês já creem na volta de Jesus, já entenderam que ele vai voltar. Mas talvez tenha alguns que digam que ele está demorando. Calma, e ele fala, para o Senhor, e ele diz no versículo 8, não esqueçam, amados, não se esqueçam, amados. Esse é um ponto que precisa estar todo o tempo na nossa cabeça, não se esqueçam, amados. E não se esquecer do quê? Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo é contado, é percebido de maneira diferente por Deus e pelos seres humanos. Por um motivo muito simples. Deus é eterno, nós somos finitos. Quando você pensa num período de 50 anos, por exemplo, não parece um período muito grande? Tente parar e pensar agora, 50 anos para frente aí da sua vida, não parece um período muito longo? Agora, o que você acha que são 50 anos para Deus? Praticamente nada. Deus existe desde a eternidade e existirá durante toda a eternidade para frente. Ou seja, um período de 50, 80, 100 anos para Deus, que é a vida de um ser humano aqui, para Ele passa numa rapidez impressionante. É por isso que Pedro diz para Deus, um dia como 1000 anos. Então para nós, queridos, quando a gente pensa na promessa da volta de Jesus, pensando lá em João 14, de 1 a 3, nós estamos pensando, puxa, já passaram 2000 anos praticamente. Já se passaram quase 2 milênios. Enquanto Deus está pensando assim, passaram-se 2 dias. Veja, não é que Jesus não esteja querendo voltar. Jesus é o mais ansioso por esse encontro entre os seres humanos e Ele. Mas, queridos, a gente precisa internalizar essa informação. A demora é uma impressão humana, não divina. Pedro está dizendo para Deus, e ele está citando um texto de Moisés, Pedro está dizendo para Deus, um dia como 1000 anos. Então, esses 2000 anos praticamente que se passaram da promessa de Jesus, para Deus passou assim. Para nós parece estar demorando, mas é só impressão humana. E aí Pedro nos convida a mudar a palavra, a extinguir essa palavra demora e trocá-la pela palavra paciência. É lindo isso, né? Ele diz, olha, ele não está demorando. Pelo contrário, ele é paciente. Ele está esperando. Ele está dando oportunidade. Veja, da próxima vez que a palavra demora vier à sua cabeça em relação à volta de Jesus,
Troque essa palavra por paciência e pense: Jesus não voltou porque está tendo paciência para comigo. É isso que o apóstolo está falando aqui. E a paciência de Deus precisa ser aproveitada. Porque, segundo o texto bíblico, essa paciência um dia vai chegar ao fim. E Jesus virá para dar a recompensa aos salvos e também aos perdidos. Por isso, esse é um período de aproveitar a graça que ainda há aí para você e para mim. E aí eu pergunto para você que está aí me assistindo: você tem aproveitado esse período de paciência? Você tem entregado a sua vida a Jesus? Ou você está desperdiçando o seu tempo? Depois de explicar para a gente o que é essa aparente demora, Pedro então passa a descrever aquele dia glorioso. E a partir do versículo 10, do capítulo 3 de 2 Pedro, ele diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. A terra e tudo o que nelas há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E, queridos, aqui está um ponto essencial, um ponto que é radical, que está na raiz do cristianismo. Em vez da gente ficar pensando em quando Jesus virá, nós precisamos pensar em como nós estamos vivendo enquanto Ele não vem. O que Pedro está dizendo, essa pergunta que ele faz, deveria estar todos os dias na nossa cabeça. Ele pergunta: já que vocês sabem que Jesus virá, e já que vocês sabem que essa demora é paciência, a pergunta é: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Queridos, parem de pensar, queridos, nessa história de quando Jesus vai voltar, porque o tempo não nos pertence. Em momento nenhum do texto bíblico você vai encontrar Jesus dizendo: se preocupem com o tempo. Mas você vai encontrar Jesus e seus apóstolos dizendo: vocês devem se preocupar com o tipo de pessoas que vocês estão sendo agora. E a pergunta que ele faz é: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E a resposta está aqui. Ainda no versículo 11 ele diz: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Olha que coisa interessante, ele fala de santidade e piedade. E esses são dois aspectos da vida dos seres humanos. A santidade é um aspecto mais vertical, é a sua relação com Deus. Piedade é um aspecto mais horizontal, é a sua relação com o próximo. Ou seja, Pedro está nos dizendo que enquanto Jesus não vem, nós temos que ter comunhão com Deus, santidade, sermos cada vez mais parecidos com Ele e ao mesmo tempo cuidar do nosso próximo, ter empatia, ter cuidado com os que sofrem, cuidar das pessoas que estão precisando de nós. Essa é a vida do cristão enquanto ele não vem. E o cristão que está vivendo em santificação e em piedade, ele para de pensar nesse conceito da demora, porque ele está ocupado trabalhando por outras pessoas enquanto ele aguarda o seu mestre. Mas é lógico que a gente não vai perder o foco da volta de Jesus. A gente não vai deixar de desejar a volta de Jesus, porque Pedro diz: a gente vive de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a volta de Jesus. É lógico que essa expressão apressar não quer dizer trazer Jesus antes do tempo, porque ele virá no tempo dele. Apressar aqui é no sentido de esperar com ansiedade. E por que a gente espera com ansiedade? Porque a gente ama aquele que vem. E quando você ama uma pessoa, você espera com ansiedade a chegada dela. Aí Pedro completa o seu argumento dizendo: naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo,
e os elementos se derreterão pelo calor. Versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Amigos, queridos irmãos, o dia da volta de Jesus será maravilhoso e terrível. Como é que um evento pode ser ao mesmo tempo maravilhoso e terrível? Sim, é que depende da forma como nós esperamos. Se você estiver preparado, vivendo de maneira santa e piedosa, aquele dia vai ser maravilhoso, porque você vai olhar para o céu e vai dizer: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. E você estará feliz porque vai se encontrar pessoalmente com aquele com quem você se relacionou tantas vezes aí no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, na praia, onde você estava com Jesus, mas você não conseguia tocá-lo, abraçá-lo. Aquele dia vai ser maravilhoso porque você vai conseguir dar um abraço em Jesus e viver com Ele fisicamente para sempre. Mas aquele dia também será terrível. E será terrível para quem não está preparado, para quem não está vivendo em santidade e piedade agora. Mas sabe qual é a boa notícia, queridos? É que tem tempo. Se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque a graça estendida para você, para que você se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados a Deus, receba o perdão completo e gratuito e poder para viver em santidade e piedade. O Jesus que vai voltar nas nuvens dos céus muito em breve, Ele quer viver com você hoje já. E Ele quer que você todos os dias tenha um relacionamento com Ele. Porque, queridos, ninguém vai se relacionar com Jesus a partir do dia da sua volta. No dia da volta de Jesus, nós apenas nos encontraremos com aquele com quem nós nos relacionamos todos os dias. Que tal nesse momento você abrir seu coração a Jesus e talvez confessar que faz tempo que não pensa na volta de Jesus? Ou talvez confessar que você já estava incomodado com a demora e quase desanimando da fé porque você acha que Jesus está demorando. Que tal confessar isso para Ele e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu quero parar de pensar na data. E eu quero começar a pensar na minha vida enquanto a data não chega. Eu quero orar por você e por mim, para que essa promessa e essa esperança nunca arrefeça em nosso coração, mas que esteja cada dia mais quente, cada dia mais viva, de tal forma que a gente permaneça aqui, firmes na promessa, até o dia de se encontrar com Ele. Se puder, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nos ajuda, Pai, a crermos na sua volta, com todo o nosso coração. Não nos deixa desanimar, Senhor. Não deixa com que a crítica das pessoas faça com que nós desanimemos. Senhor, nos ajuda a vivermos em santidade e piedade, tendo contato contigo e cuidando do próximo, de tal forma que quando o Senhor voltar, aquele dia seja maravilhoso e nós finalmente nos encontremos contigo pessoalmente. Deus, como nós queremos que seja logo. Senhor, volta logo. Mas nos ajuda a nos preocuparmos com a nossa vida agora, enquanto o Senhor não vem. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e que a volta de Jesus seja a sua maior esperança. Permanece em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compaixões.
compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa, aqui me sinto